Ah, tá. Bom dia a todos e a Oi, Bom todas. dia. bom Muito dia. obrigada pela presença. Eu tinha configurado a reunião para poder aparecer as câmeras, mas eu acho que foi tarde demais. Talvez vocês não tenham conseguido acessar. Mas se quiserem tentar, quem quiser tiver interesse de aparecer, porque eu adoro conversar vendo as pessoas, fiquem à vontade, viu, gente? Bom, é, mais uma vez eu agradeço a presença de vocês. Hoje a gente está começando um projeto piloto que é o TechSync. A gente do Sperling Advogados está tendo Desde o ano passado a gente fez um primeiro webinar e a gente gostou muito da experiência e por isso a gente resolveu fazer uma série de webinars que chama TechSync. Para quem não me conhece, eu sou a Daniela Andrade, eu sou sócia da área tributária do Sperling Advogados. Aqui, junto com a gente hoje, tem também o Arthur, que é o nosso advogado sênior, coordenador da consultoria tributária, e a Vitória, que é advogada da nossa consultoria também. Eu e o Arthur vamos fazer as palestras, né, os painéis, vamos falar sobre os créditos de PIS e COFINS e ICMS na reforma tributária, e a Vitória vai ficar responsável por ajudar vocês ali no chat com perguntas que vocês tenham. É, podem colocar ali no chat todas as dúvidas que a gente vai responder, tá bom? E, bom, vamos lá. Então, o que que é o TechSync? O TechSync é esse projeto nosso de trazer para vocês informações, temas que sejam de relevância, de grande relevância para as empresas, né? Aí até a ideia do nome foi do Arthur, então eu vou convidar ele aqui para poder falar um pouquinho mais como que surgiu essa ideia desse nome. Bom dia, pessoal. Alguns de vocês devem ter visto nosso último webinar, né? No final do ano passado a gente chamou de sprint tributário, porque era aquele fôlego para acabar o ano, e tal, com tudo que estava acontecendo. E aí, para esse projeto de série de webinars, nós pensamos em TechSync, que é o Sync acabou virando um jargão corporativo, um pouco quase como call, né? Ou outros jargões aí, para sugerir essas reuniões objetivas e práticas de apresentação de temas que são atuais, que são relevantes, de uma forma que é técnica, mas também sem ser exageradamente expositiva também, para trocar experiência e para transmitir o que a gente tem visto por aí, para manter todos atualizados. O Sérgio disse que não está conseguindo ouvir. Alguém mais com esse problema? Sim. Bom, Sérgio, porque se vocês puderem manifestar aqui no chat, nos ajuda, Sim. porque pode ser que seja só o Sérgio. Sérgio, tá bom, pessoal, obrigada, viu? Bom, então, como que vai ser dividida a nossa conversa hoje? Primeiro, a gente vai falar sobre os créditos de PIS e COFINS na reforma tributária. Eu vou ser responsável por falar um pouco desse tema, que é relevantíssimo, e vai durar em torno de 20, 30 minutos. No segundo painel, o Arthur vai ser o palestrante. Ele vai falar sobre os créditos de ICMS, na reforma tributária. E, ao final, a gente vai abrir espaço para dúvidas e encerramentos, uns 10 minutinhos. Então, a ideia é que dure em torno de 1 hora, um pouco mais talvez, mas a gente espera que vocês fiquem até o final para a gente poder bater um papo sobre esse assunto. E fiquem à vontade para ir já escrevendo suas dúvidas no chat, tá ok? A gente vai disponibilizar esse webinar no nosso canal do YouTube, então ao final depois a gente envia o link para todos, mas ele vai ficar disponível para todo mundo. E também vamos enviar o material para quem participou hoje.
tá bom? A gente envia um link ao final para que vocês possam prestar bastante atenção aqui e não ficar preocupando em anotar, porque esse material vai ser enviado para todo mundo, tá bom? Então, vamos ao primeiro painel, falar um pouco dos créditos de PIS e COFINS na reforma tributária. Antes de entrar especificamente, eu acho que é sempre bom a gente falar rapidamente sobre o que é que está acontecendo, o que a reforma tributária está fazendo com os nossos tributos sobre o consumo. A Emenda Constitucional 132, que foi aprovada lá em 2023, ela criou o IVA dual brasileiro. E ela substituiu 5 tributos e estruturou um modelo novo baseado na não cumulatividade plena. Então, PIS, COFINS, que atualmente incidem sobre receita no regime não cumulativo e sobre receita bruta no regime cumulativo, e, em parte, o IPI vão ser substituídos pela CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços da Esfera Federal. Já o ICMS, que é um imposto estadual que incide sobre circulação de mercadorias, e o ISS, que é um imposto sobre serviços de competência do município, vai ser substituído pela IBS, que é um imposto sobre bens e serviços, que vai ter a gestão compartilhada entre estados e municípios. O comitê gestor do IBS vai ser o responsável por fazer essa administração. Então, dentro do comitê gestor do IBS, a gente vai ter representantes dos estados, representantes dos municípios. Então, Comitê Gestor do IBS e Receita Federal são os responsáveis por regular e por controlar a arrecadação da CBS, Receita Federal, e do IBS, o Comitê Gestor. E o princípio estruturante desse novo sistema, desse IVA dual, é que ele precisa ser neutro. O que significa ser um tributo neutro? Significa que esse tributo, ao longo da cadeia, ele não pode afetar as decisões econômicas, as decisões negociais das empresas, e nem as decisões de consumo. Ou seja, quem efetivamente vai arcar com esse tributo é só o consumidor final, lá no final da cadeia toda de produção e de comercialização. Então, olhar para os novos tributos CBS e IBS, eles sempre têm que passar pelo filtro da neutralidade. Essa é o nosso novo fio condutor de interpretação do sistema. É importante entender que o novo sistema, ele não é só a soma de PIS, COFINS, ICMS e ISS. Não, ele tem toda uma lógica nova. Ele vai substituir esses novos tributos, mas com uma nova lógica. Ele vai substituir, porque para fins arrecadatórios, para a Receita Federal, por exemplo, o PIS e COFINS deixam de ser arrecadados, em parte também a parte arrecadatória do IPI, e passarão a ser cobrados e essa receita vai passar a ser gerada pela CBS. Mas a lógica desses dois tributos é muito diferente. E por que PIS e COFINS é importante e precisa ser um foco agora, em 2026? Porque PIS e COFINS vão ser os primeiros tributos a serem extintos. A partir do ano que vem, a gente já não tem mais cobrança de PIS e COFINS e vai ter a cobrança da CBS na alíquota padrão, que vai ser a alíquota escolhida pela Receita Federal. A gente ainda não sabe qual que é essa alíquota. Estima-se que a alíquota de referência, que é aquela alíquota que vai ser definida pelo Senado, vai ser em torno de 8,8%. Mas não há nada definido, não existe nenhuma legislação que já confirmou essa alíquota. Tá ok? Mas os tributos vão deixar de ser exigidos a partir de 2027, mas os créditos, eles não vão desaparecer. Os créditos de PIS e COFINS, eles vão ser utilizados para abater de CBS a partir de 2027. Então, a gente tem uma janela que é 2026 para poder olhar para esses créditos, ver se está tudo correto para poder começar a usar a partir de 2027 para abater de CBS. Então, PIS e COFINS, crédito de PIS e COFINS é dinheiro para abater de CBS a partir do ano que vem. E é por isso que a gente precisa olhar para 2026, olhar para PIS e COFINS e ver se está tudo certinho para que as empresas não percam o direito a esses créditos a partir do ano que vem. Como que vai se dar a transição da reforma? Esse ano nós estamos no ano de teste, né? Acho que
a maioria de vocês já deve estar ciente das obrigações acessórias que precisam ser cumpridas. A Receita Federal e o Comitê Gestor, eles deram uma colher de chá para os contribuintes, no sentido de que só depois de 3 meses de regulamentada a CBS e BS, ou seja, depois da publicação do regulamento, que ainda não aconteceu, é que vão ser de fato exigidas o cumprimento das obrigações acessórias, que é o destaque de 0,9 da CBS e de 0,1 do IBS nos documentos fiscais, para que não exista o pagamento desses tributos. Então, em 2026, a gente tem meramente um teste nos documentos fiscais, um caráter declaratório, que vai servir para os contribuintes testarem seus sistemas, para a Receita testar os seus próprios sistemas, que também estão sendo, estão em construção, e não haverá pagamento desde que os contribuintes de fato façam esse destaque. Mas essa obrigatoriedade é só depois de 3 meses que o regulamento da CBS e do IBS sair, o que ainda não aconteceu. Em 2027, a partir de janeiro, a gente já tem a CBS em vigor, PIS/COFINS extintos. E de 2029 até 2033, a gente tem a transição do IBS e ICMS e ISS sendo extintos definitivamente, mas de forma progressiva lá em 2033. Então, o ICMS e ISS vão sendo reduzidos em 10% ao ano, de 2029 a 2032. O IBS vai assumindo progressivamente, de forma a recompor a receita que vai deixar de ser arrecadada com a diminuição do ICMS e do ISS, até que em 2033 esse ICMS e esse ISS deixam de existir e o IBS assume. Essa parte de 2029 e 2033 é importante para fins de crédito ICMS, e o Arthur vai falar sobre elas um pouquinho mais para frente. E o que a gente tem hoje, então, com o PIS e COFINS? Nós temos 2 mundos completamente distintos. A gente tem o regime não cumulativo, que é obrigatório para empresas do lucro real. Eles estão lastreados na Lei 10.637 para o PIS e na Lei 10.833 para COFINS. As alíquotas combinadas para a incidência do PIS e da COFINS no regime não cumulativo é de 9,25%, incidente sobre a totalidade das receitas das empresas. E o regime não cumulativo, ele permite créditos, mas é um creditamento extremamente restrito. Esse crédito de PIS e COFINS no regime não cumulativo, ele só é permitido sobre insumos, e aí a gente tem aquela discussão eterna sobre o conceito de insumos para fins de PIS e COFINS, sobre bens para revenda, sobre o ativo imobilizado com forma de depreciação ou de forma imediata, uma opção do contribuinte, sobre energia, aluguéis, frete, armazenagem, enfim, sobre aqueles itens que já estão expressamente discriminados na legislação. Não é um creditamento amplo, é um creditamento extremamente restrito. E que é feito base sobre base. O que significa isso? Significa que eu não vou olhar para o meu documento fiscal e ver qual que é o meu crédito de PIS e COFINS destacado lá para poder registrá-los na minha escrituração. Não. Eu vou olhar para todas as minhas aquisições desses bens que dão direito a crédito e sobre eles eu vou aplicar a alíquota do PIS e da COFINS e vou registrar os meus créditos. Por isso que a gente fala que é base contra base. Eu não vou ver efetivamente o que foi destacado no documento fiscal, como é feito para o ICMS, mas eu vou, na verdade, olhar para as minhas aquisições e aplicar a alíquota. E aí, eu vou recolher, no final do período de apuração, a diferença entre os meus débitos sobre a receita e os meus créditos sobre a aquisição. E esse regime não cumulativo, ele convive com o regime cumulativo, que é obrigatório para empresas que estão no lucro presumido. A base legal é a Lei 9718 e as alíquotas são menores. Elas conjuntamente resultam em 3,65% e os contribuintes não têm direito a crédito, ou seja, a gente tem uma tributação em cascata sobre a receita bruta, né? Esse regime é cumulativo exatamente por causa disso. Eu vou cumulando a sua incidência ao longo da cadeia produtiva e da cadeia de distribuição, da cadeia comercial.
E o que vai mudar com a CBS? Muita coisa, tudo. Primeiro porque eu vou extinguir em 2027 o PIS e a COFINS e a lógica da CBS é completamente diferente. Eu tenho com a CBS uma base ampla de incidência, porque a CBS, assim como o IBS, né, eles são irmãos gêmeos, eles vão incidir sobre operações onerosas com bens e serviços. Bens são bens materiais, bens imateriais, e serviços são, inclusive, direitos, e serviços é tudo aquilo que não forem bens. Ou seja, eu tenho uma gama amplíssima de operações sobre as quais agora eu vou ter incidência de CBS e que talvez no regime anterior eu não teria incidência de PIS/COFINS. Um exemplo são os ativos imobilizados. Os ativos imobilizados, a venda de ativos imobilizados era expressamente excluída da incidência de PIS/COFINS no regime não cumulativo. E agora, com a CBS, eu expressamente tenho a inclusão de vendas do ativo imobilizado como operações que têm incidência de CBS. E a lógica é completamente diferente. A gente também não tem mais diferença entre regime cumulativo e regime não cumulativo. Agora, todos os contribuintes no regime regular da CBS vão ter direito a créditos. Então, as empresas que estavam no lucro presumido, que estavam acostumadas a lidar com PIS e COFINS incidindo com 3,65 sobre a receita bruta, agora vão ter que aprender a lidar com o regime não cumulativo da CBS. E a base de créditos ela é ampliada. Praticamente toda aquisição onerada por CBS vai gerar crédito. Eu tenho um crédito financeiro amplo. São poucas as exceções que não vão dar direito a crédito, que são os bens de uso e consumo pessoal. Como eles são bens de uso e consumo pessoal, ou seja, eles não são para a atividade da empresa, e sim para as pessoas da empresa, eles não vão dar direito a crédito. Além disso, eu tenho um novo paradigma que é a apuração assistida. E esse alerta aqui vale também para a IBS. Por quê? Porque agora o fisco, ele vai ser o responsável por gerar a apuração, que é uma apuração assistida. Ele vai colocar lá dentro daquela apuração todos os débitos e todos os créditos a que a empresa tem direito, com base nas informações do documento fiscal, que agora tem caráter declaratório. Então, é muito importante que as empresas estejam muito bem preparadas para emitir documento fiscal sem erros, né? Óbvio que o regulamento vai trazer um prazo para correção de erros, mas esse erro agora tem um valor muito diferente do que tem hoje no nosso sistema atual. Porque o que tiver ali no documento fiscal, ele é confissão de débito. A Receita não precisa nem mais autuar para cobrar aquela CBS que está ali. Ela já pode executar com todas as medidas constritivas que estão vinculadas a uma execução, né, sem que o contribuinte tenha um auto de infração para se defender. Então, realmente, o documento fiscal agora tem um papel central na apuração assistida e tem essa característica de confissão de dívida. Por isso, a importância das empresas emitirem o documento fiscal de forma correta. Além disso, o crédito do adquirente ele só vai ser apropriado quando o débito do fornecedor é extinto, o que é radicalmente diferente do modelo atual. O que é isso? É a condição do crédito. Se o meu fornecedor não pagou o débito dele, que está lá naquele documento fiscal da minha aquisição, eu não vou conseguir utilizar esse crédito. Então, ele pode ser até registrado, mas eu não vou ter apropriado ele. Então, é muito importante ter isso em mente também, porque diferente do que acontecia com PIS e COFINS, em que eu vou calcular o meu crédito sobre as minhas aquisições, agora eu vou ter que olhar para o meu documento fiscal. O meu crédito CBS vai ser exatamente o que está naquele documento fiscal, mas eu só vou poder usar esse crédito quando o meu fornecedor já tiver extinto aquele débito que está dentro daquele documento fiscal. E quais são essas formas de extinção? Compensação com créditos de PIS e COFINS, ou CBS, ou seja, aqueles créditos que estão na apuração, eles vão ser utilizados para eu poder extinguir aquele débito do documento fiscal. O pagamento pelo contribuinte, que é o velho conhecido, né, é o pagamento que a gente faz com um recolhimento, por meio de uma guia de recolhimento. O split payment ou recolhimento pelo adquirente. Não é minha intenção entrar nesses detalhes, eventualmente, se vocês quiserem que a gente fale sobre isso, a gente pode falar num próximo webinar,
Mas isso aqui é só para vocês entenderem que nós temos uma dinâmica completamente diferente com relação a CBS e IBS. Nesse modelo atual, o contribuinte ele vai calcular tudo, no modelo atual, o contribuinte calcula tudo sozinho. Mas agora o fisco vai te entregar essa apuração. E o papel do fiscal, né, da área fiscal das empresas, não é mais entregar a declaração, fazer todo o cálculo, é conferir, é conciliar, entender se o que veio da Receita e do Comitê Gestor está correto. E aí sim fazer os ajustes, se forem necessários, e recolher e mandar para eles a informação de que, ó, concordo ou não concordo. E aí mais uma vez, eu ressalto como que a emissão dos documentos fiscais recai sobre a responsabilidade sobre a sua corretude cai sobre as empresas, porque ela não vai só alimentar o sistema da apuração assistida, mas ele também vai significar uma confissão de dívida. Mas agora vamos ao que interessa. Uma das formas de compensação de extinção dos débitos de CBS é exatamente a compensação com créditos de PIS e COFINS. E está aí o porquê da importância da gente entender quais são esses créditos de PIS e COFINS que vão se manter a partir de 2027 na minha escrituração e que eu vou poder usar para poder compensar esses débitos de CBS. Os primeiros créditos que vão ser mantidos pelos contribuintes e que estão vinculados àqueles contribuintes do regime não cumulativo são aqueles saldos credores que estejam na minha escrituração em 2026. Então, você, empresa que está no regime não cumulativo e você acumula créditos de PIS e COFINS, ou você talvez tenha algum saldo credor do último período de apuração dentro da sua escrituração lá em 2030, no final de 2026, você não vai perder esses créditos com a extinção do PIS e da COFINS. Esses créditos vão ser mantidos para se abater da CBS na apuração assistida. Mas esse crédito tem certas condições, né? E a primeira delas é que eles devem estar devidamente escriturados na EFD Contribuições até a data da extinção. Sem escrituração, eu não tenho crédito. E aqui, pessoal, a gente tem um ponto extremamente importante da legislação, que é a interpretação desse artigo 378 da Lei Complementar 214. Por quê? A gente tem duas formas de interpretar. Na primeira interpretação, mais restritiva, a gente pode entender que se o contribuinte não registrou até 31 de dezembro de 2026 esses créditos, então ele perdeu a oportunidade de usar esses créditos a partir de 2027. Ainda que sejam créditos válidos, tá? Ainda que sejam créditos que não tenham prescrito ainda, e que sejam créditos que derivam de bens de revenda, bens de insumos. Então, essa interpretação restritiva, ela diz que, olha, se você não registrar agora até o final desse ano, você vai perder o direito a esses créditos. Uma outra interpretação, que é uma interpretação sistêmica e que faz bastante sentido também, é que, não é bem assim. Você tem que ter os créditos válidos registrados na sua escrituração de dezembro de 2026, ainda que você registre extemporaneamente, tá? Essa é uma interpretação possível, sim, mas é uma interpretação que pode gerar um risco operacional para as empresas. Por quê? Pode ser que a Receita não entenda dessa forma. E se ela não entender dessa forma e você registrar, por exemplo, em janeiro de 2027, um crédito na sua FD de dezembro de 2026, ela pode não querer reconhecer esse crédito como um crédito válido para abater de CBS. E é por isso que, de forma conservadora, a nossa recomendação para as empresas é que, em 2026, elas façam uma revisão dos seus créditos para que eles estejam registrados na FD até dezembro de 2026. Caso você não tenha conseguido, nós vamos brigar por você. Claro que nós vamos brigar por você. Vamos brigar pela interpretação sistêmica. Mas o ideal é que a gente não precise brigar e que as empresas consigam usar esses créditos em 2027, porque eles já estão escriturados na FD desde dezembro de 2026.
O prazo quinquenal de prescrição ele é mantido, né? Como eu disse, as empresas elas têm 5 anos para poder usar esses créditos. E é exatamente por isso que a interpretação sistêmica ela faz sentido também, porque eu não posso restringir o uso de um crédito que prescreve só daqui a 5 anos, porque eu registrei ele depois de 2026. Mas conservadoramente é isso que a gente recomenda. E eu tenho uma regra de preferência. Os créditos de PIS e COFINS eles vão ser utilizados antes dos créditos de CBS. Isso está lá no artigo 382 da Lei Complementar 214. E por que isso? Exatamente porque são créditos que vão prescrever antes dos meus créditos de CBS. Então, é até uma forma de proteger o contribuinte que ele não vai perder esses créditos de PIS e COFINS. Esses créditos de PIS e COFINS, eles podem ser ressarcidos ou compensados com outros tributos federais nos termos da legislação vigente do PIS e da COFINS. Ou seja, estão mantidas as regras de ressarcimento e compensação. Não é qualquer crédito de PIS e COFINS que vai poder ser ressarcido e compensado lá em 2027, porque hoje já não é dessa forma, né? Hoje a gente tem lá na legislação quais são os créditos que podem ser ressarcidos ou compensados. Por exemplo, os créditos vinculados a saídas isentas, saídas com alíquota zero, esses créditos que são acumulados normalmente exatamente porque eu tenho uma saída não onerada e eu posso mantê-los, esses créditos podem ser ressarcidos e compensados. Então, essas regras elas vão se manter, tá? Você só vai poder compensar ou ressarcir se hoje você já consegue. Outro exemplo de créditos que podem ser compensados ou ressarcidos são os créditos acumulados em função da diferença da alíquota na importação e na revenda. Porque a alíquota da importação de PIS e COFINS ela é ligeiramente maior do que a alíquota da revenda. Então, as empresas que têm margem um pouco menor e não conseguem ter débitos de PIS e COFINS maiores nas suas saídas do que os créditos da importação, elas costumam acumular. Por causa disso, foi criada, um tempo atrás, essa nova hipótese de ressarcimento ou compensação, exatamente para que esses contribuintes que acumulam créditos possam ser ressarcidos ou compensados. Então, essa situação também se mantém a partir de 2027. Quais são outros créditos possíveis de PIS e COFINS a partir do ano que vem? Bom, eu posso ter situações de venda que aconteceram até 31 de dezembro de 2026 que podem ser devolvidos em 2027. E eu tive ali um débito de PIS e COFINS naquela saída. O que aconteceria hoje se eu tivesse essa devolução? Eu teria direito àqueles créditos da devolução. Então, para o contribuinte não ficar, não ser prejudicado, na devolução que acontecer após janeiro de 2027, você vai ter um crédito presumido de CBS equivalente ao PIS e COFINS original. Isso aí também só vale para o pessoal do regime não cumulativo, tá? Porque eles que têm direito ao crédito na devolução. Não, talvez eu tenha me enganado aqui, acho que o pessoal do regime cumulativo também vai ter esse direito, tá bom? Exatamente porque a CBS é não cumulativa. Então, tanto as empresas do regime não cumulativo quanto das empresas do regime cumulativo vão ter direito a esse crédito de CBS equivalente ao PIS e COFINS original. Eu tenho uma limitação importante aqui em relação a esses. Eles não vão dar direito a ressarcimento ou compensação. Por quê? Porque hoje em dia, na legislação de PIS e COFINS, eu já não tenho direito de ter ressarcimento e compensação desses créditos de PIS e COFINS originados na devolução. Tá ok? Então, ele está mantendo a lógica do creditamento de PIS e COFINS atual. Outros créditos de PIS e COFINS que vão poder ser mantidos após 2027. Créditos de depreciação. Então, se eu tenho créditos de PIS e COFINS vinculados a um ativo imobilizado, sendo apropriados via depreciação, esses créditos continuam a ser reconhecidos, mas como crédito presumido de CBS. Então, é a mesma alíquota, só que ao invés de escriturar lá na FD um crédito de PIS e COFINS, na FD Contribuições um crédito de PIS e COFINS, eu vou colocar na minha apuração assistida um crédito presumido de CBS do mesmo
mesmo valor que eu colocaria se fosse ainda PIS e COFINS. Ele vai se aplicar, inclusive, a créditos que ainda não começaram a ser apropriados. Mas, se eu alienar este bem antes de completar a apropriação, então eu vou cessar o direito ao crédito remanescente, da mesma forma que acontece hoje com o PIS e COFINS. Se você vende o bem que você está depreciando e apropriando o crédito, você também cessa a possibilidade de ter direito a créditos deles. E, por último, para o pessoal do regime cumulativo de PIS e COFINS, ou que tem empresas com estoques sujeitos à substituição tributária ou monofasia, a gente ainda vai ter um crédito presumido sobre esses estoques, que vai poder ser escriturado até o dia 30 de junho de 2027. Então, eu vou ter que fazer um levantamento dos meus estoques, eu vou poder apropriar ele até 30 de junho de 2027 e, uma vez apropriado, eu vou registrá-los em 12 parcelas mensais iguais e sucessivas na minha escrituração. Eu não vou colocar lá tudo de uma vez. Eu vou registrar de forma parcelada, são 12 parcelas. Esses créditos somente vão ser compensados com o CBS, vedado ressarcimento e compensação com outros tributos. Então, esses aqui vão ser exclusivamente para a CBS. E os bens elegíveis são bens novos adquiridos de pessoa jurídica brasileira. Por que pessoa jurídica? Porque só pessoa jurídica paga PIS e COFINS. Pessoa física não paga PIS e COFINS. Então, se foi um bem adquirido de uma pessoa física, ele não vai dar direito ao crédito presumido sobre os estoques. Ou bens importados, que sejam para revenda. Vamos lembrar das hipóteses de creditamento no regime não cumulativo, são os bens para revenda. Ou para utilização na produção industrial ou prestação de serviço. E aqui eu vou abrir um parênteses, por quê? Quando a gente olha para a legislação do PIS e da COFINS, ele cita a palavra insumos adquiridos para utilização na produção industrial ou prestação de serviço. Quando a gente olha para a Lei Complementar 214, ela não traz a palavra insumo. Ela traz bens para utilização na produção industrial ou prestação de serviço. Eu tendo a achar que essas omissões do legislador, elas não são por acaso, elas são intencionais. Pode ser que o legislador esteja evitando trazer para o cálculo do meu crédito presumido de CBS aquela discussão toda dos insumos. Pode ser que ele esteja trazendo uma definição até um pouco mais restritiva do que a nossa discussão sobre insumos para PIS e COFINS. E aqui a gente vai ter que ter muita atenção, porque isso não foi regulamentado ainda. A gente não tem um regulamento dizendo, primeiro, como que vai ser essa apropriação, qual que é o valor do estoque que eu vou considerar. E a gente não sabe como que está sendo essa interpretação desse bem para utilização na produção industrial ou prestação de serviço. Me parece que é muito mais restrito do que o conceito de insumo que nós temos hoje já consolidado, em parte, para fins de PIS e COFINS. Então, aqui a gente vai ter que prestar muita atenção na hora de fazer o cálculo do crédito presumido sob estoque em janeiro de 2027. E ao que não se aplica? Bens com alíquota zero, isenção, suspensão ou sem incidência de PIS e COFINS e os bens de uso pessoal. Eu já estou aqui pensando tanto na incidência do PIS e da COFINS antes da CBS, mas também no que, para o regime da CBS, dá direito a crédito, por isso a exclusão dos bens de uso pessoal. E também não entram os ativos imobilizados e imóveis. Tá? Então, pessoas jurídicas do regime cumulativo, elas não vão ter direito a créditos de imóveis, como tem as pessoas do regime não cumulativo que estão apropriando eles em depreciação. Então, isso é um ponto importante também, porque a gente vai ter aqui uma diferença, né, no tratamento entre pessoas jurídicas do regime não cumulativo e do regime cumulativo. Como que eu vou calcular esse crédito presumido nos estoques? A legislação, ela me trouxe ali quais são as regras. Para bens adquiridos no país, lembrando, pessoas jurídicas que estão domiciliadas no Brasil, eu vou aplicar um percentual de 9,25 sobre o valor do estoque em janeiro de 2027. Para os bens importados, eu vou fazer vou olhar para as minhas importações e vou ver quanto que foi efetivamente pago.
tá? Então, eu vou olhar qual que foi a alíquota da minha importação e vou registrar um crédito presumido de CBS equivalente ao valor que foi efetivamente pago. Então, eu vou pegar as minhas DIs e vou jogar aquele valor lá na minha escrituração da CBS. Então, um exemplo, eu tenho um estoque de bens para revenda em janeiro de 2027, preso no regime cumulativo de 5 milhões. Meu crédito presumido é de 9,25 e eu vou reconhecer ele lá em junho de 2026. Eu demorei, só em junho de 2026, no final do prazo, eu reconheci esse valor, esse crédito de 462.500. Eu vou, então, escriturar esse crédito de forma mensal em 12 parcelas de 38.542 de julho de 2027 a junho de 2028. Ok? Então, o que a gente consegue ver é que a gente vai ter um impacto diferenciado entre o regime não cumulativo e o regime cumulativo. Por quê? Os saldos credores remanescentes de 2000 até 2026, eles vão ser, continuarão sendo utilizados pelas empresas do regime não cumulativo. Empresas do regime cumulativo não têm saldo. Então, não se fala de utilização de saldo credor. Crédito presumido. As empresas do regime não cumulativo, elas não têm crédito presumido sobre estoque, exceto se esse estoque foi sujeito a ST ou monofasia. Então, medicamentos, alguns bens do setor automotivo, esses que talvez não deram direito a crédito na entrada, eles vão dar direito a crédito presumido, exatamente porque eu não tive um crédito na minha entrada. E para o regime cumulativo, eu vou calcular sobre os meus estoques. Então, se for adquirido no mercado nacional 9,25, se for adquirido na importação, o valor que foi efetivamente pago na importação. A minha carga tributária no regime não cumulativo, ela pode ser que ela fique mais ou menos equalizada, porque eu já tinha uma alíquota de 9,25, mas com direito a crédito, e a alíquota do CBS deve ficar ali por volta de 8,8, talvez com bastante direito a crédito. Então, a tendência é que fique mais equalizado ou até mais benéfico. Porém, para o regime não cumulativo, que eu estava acostumada a pagar com uma alíquota de 3,65, eu passo para uma alíquota de talvez 8,8, mas com direito a crédito. Ou seja, pessoas do regime, empresas do regime não cumulativo precisam avaliar o impacto dessa nova alíquota na sua apuração. Né? Todas precisam avaliar, mas no regime cumulativo tem essa possibilidade de ter um aumento de carga, então a relevância fica ainda maior. E o meu ativo imobilizado em depreciação, eu tenho crédito presumido de CBS do ativo no regime não cumulativo, mas eu não vou ter no meu regime cumulativo. Riscos, então, já passando assim para um resumão do que a gente viu. Riscos que a gente pode ter em relação a essa transição do PIS/COFINS para CBS. Se eu tiver uma escrituração incorreta ou incompleta dos meus créditos e eles não forem registrados até 2026, eu posso perder. Eu tenho também um risco operacional de não conseguir fazer o meu inventário corretamente, porque, primeiro, eu não sei como que está essa regulamentação, né? Então, essa falta de regulamentação me gera um risco operacional de ter que fazer uma revisão do meu estoque de última hora. Né? Vamos pensar que empresas do regime cumulativo, elas não são obrigadas a fazer a mesma operação de estoque que pessoas do não cumulativo, porque elas estão no lucro real, precisam fazer. Então, vocês já precisam se preparar, porque muito provavelmente, né, essas regras de valoração dos estoques, elas vão ser parecidas com as regras de transição do regime cumulativo para o não cumulativo na PIS e COFINS, e elas remetem às regras do imposto de renda. E no imposto de renda eu preciso fazer um levantamento físico, e aí eu tenho aqueles métodos que são aceitáveis para fins de imposto de renda. Então, as empresas precisam estar atentas a isso para conseguir fazer dentro do período correto o levantamento do seu estoque e a apropriação, que é até junho de 2027. Né? Então, se eu não fizer isso, eu tenho um prazo curto para essa apropriação. Então, a empresa pode ter um risco operacional vinculado a esse levantamento dos estoques. Os riscos regulatórios, o primeiro eu já disse, que é exatamente a gente não sabe como que vai ser feita essa verificação e valoração dos estoques para poder assumir os créditos presumidos. Eu posso ter uma interpretação restritiva da Receita Federal sobre o conceito de insumo para apropriação de crédito presumido de CBS. Então, é aquela
partezinha ali da legislação da Lei Complementar 214 que eu trouxe, que eles não utilizaram as palavras insumos, eles falaram bens para revenda e para produção ou prestação de serviço, que considerando toda a discussão que a gente já teve de insumo para fins de PIS e COFINS, me parece mais restrita. Então, a gente tem aqui um risco regulatório dessa interpretação restritiva da Receita Federal. Além disso, a gente tem um tratamento de créditos de decisões judiciais que talvez ainda não terminaram e que possam ter que ser registrados antes, né? E aí a gente tem uma questão difícil de lidar, né? Como fazer esse registro? Eu posso fazer esse registro? Minha discussão ainda não acabou, está em aberto, mas eu posso perder esse crédito. Enfim, isso precisa ser avaliado caso a caso, a depender da fase processual dessa discussão. E eu também não tenho a alíquota final da CBS, né? Então, esse é um risco regulatório altíssimo, porque eu não consigo fazer de fato uma avaliação dos impactos da CBS a partir do ano que vem. E eu tenho riscos financeiros. Empresas do lucro cumulativo, eu posso ter um possível aumento de carga tributária, então eu preciso, ainda que com alíquotas ainda não definidas, trabalhar com 8,8, eu preciso estar ciente do potencial aumento de carga. E eu tenho apropriação de créditos presumidos apenas de forma parcelada. Então, eu posso ter um impacto ali no meu fluxo de caixa, né? Porque se eu tenho menos créditos para poder abater da CBS, significa que eu vou ter mais débito, eu tenho mais saída de caixa. Então, isso pode impactar o seu fluxo de caixa. E o que temos de oportunidades que a gente pode fazer agora? Bom, especificamente para a empresa do regime não cumulativo, uma auditoria completa dos saldos credores de PIS e COFINS. Eu preciso olhar se eu estou, de fato, utilizando todos os créditos PIS e COFINS que eu tenho. E assim, a gente sabe como a jurisprudência muda, como o entendimento da Receita Federal muda em relação a esse conceito de insumo, do que é ou não insumo, até porque eu sempre vou olhar insumo com base na minha atividade produtiva de prestação de serviço, e isso pode ter diferenças de empresa para empresa. Então, ainda que você já tenha feito, a nossa recomendação é que faça de novo, ainda em 2026, uma nova auditoria dos seus créditos PIS e COFINS, para que você consiga registrar esses créditos até o fim desse ano, para não deixar dinheiro na mesa. E fazer uma revisão de teses tributárias que estejam em curso, aproveitar essas teses que digam respeito a PIS e COFINS para também tentar aproveitar esses créditos ainda em 2026 e não perder essa janela de oportunidade de usar os créditos para abater de CBS. Para as empresas do regime cumulativo, a gente ainda não sabe exatamente qual que é o conceito que vai ser utilizado pela Receita Federal para fins de apropriação desses créditos presumidos. Mas o que pode acontecer é que eu vou ter um crédito presumido de 9,25 sobre os estoques. Então, se eu adquiro ele até 2026, eu vou ter um crédito de 9,25 eles. Mas se a alíquota da CBS for menor, 8,8, por exemplo, eu adquiri eles em 2027, eu vou ter um crédito menor. Então, pode ser que valha a pena adiantar a aquisição de determinados estoques que a gente sabe que vai dar direito a crédito em 2026, para que eu tenha um crédito maior de CBS em relação a eles, né? Mas isso precisa ser feito com vistas à regulação da Receita Federal, entender qual é a forma de valoração dos estoques. Então, a gente precisa avaliar isso com cautela, porque pode ser um risco ou uma oportunidade. Então, o que a gente precisa fazer é estar de olho na regulamentação da Receita Federal sobre a valoração desses estoques e do conceito de insumo que vai ser utilizado para fins de apropriação do crédito presumido. E para todas as empresas, né, isso vale para qualquer uma, a gente precisa fazer em 2026, porque a partir de 2027 a gente já vai ter a CBS valendo, fazer uma projeção de como isso vai se comportar a minha carga tributária a partir do ano que vem. Porque se eu estou falando de carga tributária, se eu não negociar porque eu não sei como que vai ser esse impacto no meu preço, eu posso estar comendo margem. Então, eu preciso me preparar em 2026 para poder negociar com os meus clientes, com os meus fornecedores, para que eu não comprometa a minha margem. Tá? Então, isso são oportunidades e atitudes que precisam ser feitas esse ano para que as empresas não saiam em prejuízo a partir de 2027. Então, um checklist para a gente fazer
em 2026. Um checklist que vocês vão levar daqui hoje para poder implementar nas suas empresas, a depender, claro, da realidade, se é um regime não cumulativo ou cumulativo. Então, primeiro, auditar e sanear a base de crédito de PIS e COFINS, garantir que tudo esteja corretamente escriturado, mapear os estoques, preparar um inventário para 2027 para poder apurar de forma rápida e não aguardar muito a apuração desses créditos presumidos em 2027, simular os cenários de carga tributária, monitorar a regulamentação, os atos executivos que possam vir, o regulamento da reforma da CBS e do IBS, e adequar os seus sistemas, os processos e equipes, porque se eu não tenho isso muito bem feito, eu posso ter um risco operacional do meu documento fiscal não estar saindo corretamente, né? A minha equipe precisa estar preparada até para poder entender como que vai funcionar toda essa nova sistemática de apuração, e eu não fazer com que isso mine as oportunidades que a gente está trazendo aqui para vocês. Bom, gente, eu falei muito, eu peço desculpas, eu vi que tem várias perguntas. Eu vou passar as palavras agora para o Arthur para a gente poder resolver essas perguntas no final, tá bom? Só para a gente não perder um tempo, mas eu vou passar por todas elas. Arthur, vou deixar com você agora. Obrigado, Dani. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os créditos de ICMS. Pode passar para o próximo, Dani, por favor. Bom, como a Dani falou e como vocês estão cientes, os créditos PIS e COFINS acabam sendo vamos dizer, a bola da vez, porque a gente está num momento decisivo aí entre 2026 e 2027, né? Os de ICMS, a gente está falando de um horizonte um pouco mais longo, né? Porque a transição ainda não começou, mas isso não quer dizer que o problema não esteja aí já para ser endereçado, inclusive porque algumas coisas que a gente vai falar demandam tempo de análise, de simulações e que, enfim, podem envolver aí mudanças de estratégia que levam tempo. Então, vamos lá. Um pouquinho sobre por que que os créditos de ICMS eles são um desafio, né? Para as empresas que são comerciais, isso é algo bastante sabido, né? O ICMS se vende como um imposto não cumulativo, mas da mesma forma que acontece com o PIS e COFINS, há muitas restrições aos créditos, então, e também, na verdade, existe uma complexidade muito grande na forma como o ICMS é desenhado na nossa legislação, né? Nós temos aí diferentes regimes, diferentes alíquotas, as alíquotas variam de acordo com o estado, de acordo com o tipo de produto, enfim, uma série de outras variáveis. Então, em muitas situações, as empresas acabam tendo diferenças entre as suas aquisições e saídas, de forma que elas não conseguem dar vazão aos créditos de ICMS, o que, num pior cenário, poderia até representar um custo, né? Porque aquilo que é um ativo, que na verdade é uma moeda de pagamento de imposto, fica lá no ativo e nunca é usado adequadamente, acaba representando um custo até com possíveis impactos no resultado das empresas. E não é exagero falar, isso já é objeto de diversos estudos que as empresas no Brasil acumulam literalmente bilhões e bilhões de reais em créditos de ICMS. Então, isso já é um problema que existe hoje, né? Um problema crônico que as empresas enfrentam e que agora, enfim, com a reforma, nós temos um horizonte aí chegando para tomada de decisão que vai impactar essa questão também. Então, só lembrando algumas situações comuns em que as empresas acumulam créditos de ICMS, né? Então, os exportadores é o exemplo clássico, porque as exportações são imunes ao ICMS, então todas aquelas aquisições que foram tributadas geram créditos que não são aproveitados e esses créditos não são estornados, né? Da mesma forma, quando as empresas têm alíquotas diferentes nas entradas e saídas, então pensa numa empresa, por exemplo, que importa e revende interestadual uma mercadoria. Então ela importa 18, às vezes até mais, tem casos de 25% ou outras alíquotas, e vende a 4, por mais que a base de cálculo seja maior na saída, essa diferença de alíquotas acaba levando a uma impossibilidade mesmo de compensar tudo, né? E mesmo outros benefícios e situações de saídas não oneradas, né, como isenções e reduções de base, nas situações específicas em que não haja exigência de estorno do crédito também, né? E aí, como eu vou falar um pouquinho mais para frente, a reforma trouxe mecanismos para aproveitar esses créditos a partir do momento em que o ICMS deixar de existir, mas não é algo muito animador o cenário que a legislação nos trouxe, então, até por isso a gente já tem que começar a pensar se é possível aproveitá-los antes, o máximo possível. Pode passar, Dani.
Acho que pode clicar mais um. Isso. Então, só também contextualizando um pouco, o que vai mudar, né, em relação ao ICMS? Junto com o ISS, né, o ICMS vai deixar de existir para dar lugar ao IBS, que é o irmão gêmeo da CBS, por assim dizer, né? Então, é o Imposto sobre Bens e Serviços. Nós temos ainda 2026, 27 e 28 com a incidência normal, da forma como a gente conhece, está acostumado, desses dois impostos, né? E a partir de 2029 vai começar a redução gradativa do ICMS e do ISS com a substituição pelo IBS, né? Também sem gastar muito tempo aqui, mas essa redução vai ser gradual, redução de 10% em 2029, depois 20%, 30%, 40%. E em 2033 já acaba de vez o ICMS junto com o ISS, com a entrada em vigor completamente do IBS. E o IBS, né, vamos lembrar que a ideia é que ele seja um irmão gêmeo mesmo, substancialmente equivalente à CBS, né? Então, ele vai ter uma base de incidência muito ampla, né? Muito mais do que o que a gente está acostumado com os nossos tributos de hoje, mas ao mesmo tempo uma base de créditos também amplíssima, né? A princípio, todas as aquisições que tiverem incidência gerarão crédito, exceto aqueles casos de bens para uso e consumo pessoal, como a Dani falou. E também, sem entrar muito no mérito, mas a extinção do IBS, as formas de extinção vão ser as mesmas da CBS, né? Então, até o split payment e as outras hipóteses que a gente já comentou. Importante mencionar também que, além da redução do ICMS nesse período, de 2029 a 2032, nós teremos também a redução dos incentivos fiscais, né, de todos aqueles regimes que, de alguma forma, impactem no cálculo do ICMS, né, tudo isso vai ser afetado nesse período de transição. Isso é importante porque algumas formas de aproveitamento dos créditos que a gente vai mencionar daqui para frente têm a ver com regimes especiais, benefícios que podem ser algo legal, vantajoso de se adotar agora, mas que tem também uma data de validade e uma redução aí a partir de 2029. Pode passar, Dani. Então, vamos lá. Como que a reforma enxergou esse problema dos saldos credores de ICMS, né? Eu estou falando aqui de créditos, mas a expressão que a legislação usa sempre são saldos credores de ICMS, né? O que que a reforma previu para fazer com esses saldos credores que existem hoje, vão continuar existindo enquanto existir o ICMS, né? Então, todo o saldo credor de ICMS acumulado até 31 de dezembro de 2032, a princípio poderá ser aproveitado, né, principalmente para ser compensado com o IBS, mas vai ser necessário uma etapa prévia e bastante burocrática, provavelmente, de homologação pelos estados. Então, as empresas vão precisar, né, até seguindo aqui a ordem que eu coloquei, primeiro elas vão precisar levantar quais são esses créditos que elas têm, esses saldos credores de ICMS, apurá-los, declará-los formalmente, né, para cada fisco estadual. Essa apresentação dessas informações poderá acontecer em até 5 anos, contados do dia 1º de janeiro de 2033, que é o marco zero, né, de quando o IBS está 100%, não existe mais ICMS. Então, as empresas vão ter até o 31 de dezembro de 2037 para apresentar esse pedido, né? Aí o Estado vai analisar esse pedido. A regra geral é que cada Estado vai ter 2 anos, 24 meses para fazer essa análise, para homologar o saldo de crédito de ICMS que foi declarado. Se, no momento em que a empresa apresentou esse pedido de reconhecimento e homologação, ela estava passando por uma fiscalização, a lei complementar prevê que o prazo para o fisco responder aumenta para 24 meses. Ele pode, quero dizer, para mais 24 meses, né? Ele pode ser prorrogável por um igual período, então poderia chegar até 4 anos. E aí, enfim, depois disso, o crédito viria a ser homologado, registrado no sistema do comitê gestor do IBS, para depois as empresas conseguirem usar para compensar com o IBS, né? E aí, se dando tudo certo, o que as empresas vão poder fazer a princípio é compensar esses débitos de ICMS, os créditos de ICMS com os débitos de IBS, né? Sujeitos aos prazos e parcelas que eu vou comentar na sequência. Ou, se não for possível compensar, vai ser possível as empresas se ressarcirem desse valor dos créditos de ICMS nos mesmos prazos. Pode passar, Dani. Então vamos lá, algumas regras para que esses saldos credores de ICMS possam entrar nesse processo de validação e homologação para depois a recuperação com o IBS, né? Primeiro, eles precisam ser, enfim, um pouco óbvio, mas precisam ser admitidos pela legislação em vigor e eles devem decorrer de operações ocorridas até 31 de dezembro de 2032. Ou seja,
todas as operações até o fim do ICMS, né, em 2032 a gente já vai estar com uma redução de 40%, ainda assim aquelas operações que estiverem gerando créditos de ICMS vão entrar, né, nesse cômputo de saldos que poderão ser transportados para aproveitamento no período de transição, na verdade no período posterior, né, a partir de 2033. É necessário que eles estejam regularmente escriturados na apuração dos contribuintes, ou seja, vai ser necessário, de fato, passar um pente fino no FD e ICMS, no SPED fiscal, né, do ICMS PI, para ver se está tudo escriturado corretamente, ver se deixou passar alguma coisa, enfim, porque isso vai ser analisado na unha, provavelmente, pelas administrações estaduais para fins de validação, né? E um ponto interessante, um pouquinho diferente do PIS/COFINS, é que a lei complementar falou que os créditos precisam estar escriturados, ainda que a escrituração seja realizada após 31 de dezembro de 2032. Então, talvez até haja uma abertura, no caso dos saldos credores de ICMS, para que haja uma escrituração extemporânea. De qualquer forma, é uma escrituração indispensável, e como vocês sabem, isso é algo complexo que precisa ser feito com muito critério e muito rigor para que, porque qualquer erro certamente vai gerar questionamentos, vai atrasar a homologação e possivelmente até gerar fiscalizações, né? Então, depois que é feita a apresentação desses volumes de saldo, é necessária a homologação dos saldos credores pelos estados. A Lei Complementar 214, ela delega a legislação de cada estado como vai ser o processamento desse pedido. Então, isso não tem ainda muitos detalhes de como é que vai ser. Só o prazo, né, de 24 a 48 meses para homologar, na verdade, para análise do pedido. E um último requisito é que esses saldos credores não podem ter sido já utilizados pelo contribuinte ou compensados até a data final ali de 31 de dezembro de 2032, o que também parece um pouco lógico com a lógica do sistema. Então, como eu comentei, as empresas vão ter, a partir do 1º de janeiro de 2033, 5 anos para apresentar esses pedidos de homologação, né? Existe uma exceção para créditos decorrentes de ativo permanente, né, que tiver sido adquirido já no período de transição de 2029. Elas vão precisar apresentar no mesmo período de apuração em que esse crédito tiver sido gerado, e o fisco vai ter 60 dias já para se pronunciar. É uma regra diferenciada. Lembrando que em qualquer caso, né, desses prazos de homologação pelo fisco, se o fisco não se manifestar no prazo de 24, 48 meses, etc., vai ser considerado que houve homologação tácita, sem prejuízo de eventuais fiscalizações, mas aí as empresas já vão ter a possibilidade de aproveitar esses créditos na sequência. Pode passar. O grande, vamos dizer assim, desmotivador do aproveitamento dos saldos credores do ICMS na reforma tributária, com o IBS ou para ressarcimento, é o prazo para que esses créditos sejam aproveitados, né? Então, vamos dizer, eles foram apresentados lá para o fisco de cada estado, foram homologados, é um processo que já demorou um bom tempo. A partir daí, né, as empresas vão ter aquele prazo de 5 anos para apresentar o protocolo, daí os estados têm 24 a 48 meses para analisar e homologar. Depois disso, as empresas vão ter 240 parcelas mensais para compensar esses créditos de ICMS com IBS ou para ter o seu ressarcimento, que também vai ser em 240 parcelas. Ou seja, 20 anos lá compensando o crédito de ICMS. É muito tempo. Né? Eu fiz um exemplo extremamente pessimista aqui do lado, essa caixinha amarela, né? Vamos dizer que a empresa deixou para apresentar o pedido de homologação no último dia do prazo, que seria 31 de dezembro de 2037, né? E que ainda ela estava sendo fiscalizada e o fisco demorou 4 anos para analisar e homologar o pedido de validação desses créditos para compensação. E aí, ela só vai conseguir começar a compensar depois de 31 de dezembro de 2041, e ela vai ficar 20 anos ainda compensando. A gente está falando de um prazo final aí de dezembro de 2061. É muito tempo, gente. É daqui a quê? Quantos anos? 35 anos. Enfim, eu espero nem tempo estar aposentado já quando isso aí acontecer. Mas, enfim, temos aí esse longuíssimo período de transição, e isso, na verdade, é o principal desmotivador para essa opção de usar os créditos na reforma. Claro que em muitos casos isso vai ser necessário, não vai ter o que fazer. Mas esse longo prazo de aproveitamento é algo que deve nos motivar a tentar aproveitar os créditos e monetizar aquilo que tiver acumulado antes desse período começar, né? Agora, nos próximos anos mesmo, e eventualmente com replanejamentos aí de operações no limite do possível para
evitar mesmo isso que vai ser extremamente ineficiente, né? Então, até tem uma outra nota aqui embaixo sobre o prazo que pode chegar a esse horizonte de compensação, mas a mensagem é essa, é muito tempo, né? É, então, enfim, alguns planejamentos aí precisam ser feitos para otimizar esse cenário. Pode seguir. Um ponto que é alentador, talvez, mas não tanto, é que esses créditos de CMS, eles vão ficar lá, né, sendo compensados por 20 anos, e a legislação previu que, pelo menos, a partir de 2033, eles vão ser corrigidos, né? Eles vão ser corrigidos pelo IPCA. Então, por um lado, eles não vão ficar lá pelo valor de face no ativo das empresas por esse prazo tão longo sem correção, mas o IPCA a gente sabe que é um índice que é atrelado à inflação, que beleza, não é baixo como aqui no Brasil, mas ele é muito. O IPCA é sempre mais baixo que a Selic, né? Que é o indicador que atualiza os tributos, né? A taxa básica utilizada no sistema bancário, enfim. Então é uma diferença bastante discrepante aí de valor, vamos dizer assim, né? Eu puxei só para fins exemplificativos, né, o quanto que variou a taxa Selic e o IPCA nos últimos 20 anos. É claro que isso é só para fins de ilustração, né, e não tem como projetar como é que vai ser nos próximos 20 anos ou 35 anos, mas a Selic, né, um valor que tivesse sido atualizado nos últimos 20 anos pela Selic teria tido um acúmulo de quase 600%, seria 598%, alguma coisa assim. Enquanto que no IPCA, esse mesmo valor teria tido um acúmulo de 191%. Então, isso mostra que, na verdade, no tempo, né, pode haver muita perda de valor desses créditos em razão dessa discrepância que existe entre o IPCA e a Selic. Claro que é melhor ter alguma correção do que não ter nada, mas mesmo assim, não é recomendável, ao nosso ver, ficar atrelado só a essa correção pelo IPCA. Enfim, é só uma referência mesmo, né? Na verdade, é até natural que a Selic seja mais alta pelo que o IPCA, até porque a Selic é usada para controlar a inflação também, né? A gente tenta reduzir os índices de inflação, etc. Então, pode haver um custo aí, né? Porque se a gente pensasse que se esses créditos fossem atualizados pela Selic, talvez até não fosse tão ruim deixá-los lá sendo atualizados e aproveitados conforme possível e tal. Só que pelo IPCA, nós temos aí uma perda de valor financeiramente falando, né, ao longo no tempo. Então, quanto maior o saldo de créditos de CMS que as empresas carregarem para serem aproveitados com o IBS, maior vai ser essa perda financeira. Então, isso é algo que nós recomendamos evitar, tanto quanto possível. Pode passar. Então, o que seria uma estratégia que as empresas poderiam começar a pensar desde já, né? Na verdade, é um pouco do que as empresas já devem fazer atualmente, né? Vamos esquecer a reforma, né? As empresas já tinham como eu falei, o problema de acúmulos de créditos de CMS é histórico, né? Essas questões de diferença de alíquota, de regimes diferenciados, etc., exportações, existem, enfim, há décadas, né? A gente sabe bem. E então só que agora, o que as empresas às vezes talvez demorassem, talvez para tomar uma decisão, agora elas terão menos tempo, porque é isso, o que elas não adotarem de medidas para mitigação e monetização desses créditos agora, vai necessariamente transportar esses créditos lá para o sistema de compensação ou ressarcimento em 20 anos. Então, algumas coisas são mais fáceis, outras são menos fáceis, né? Então, eh, eu adiantei um pouco a minha fala, porque eu queria comentar um pouco mais sobre o que que a lei complementar ainda está falando. O que que ela fala? Outras formas de aproveitamento do crédito, além desses 20 anos, né? Quando um contribuinte tiver o saldo dele homologado, ele vai poder transferir para outros, para terceiros, né? Vender, por exemplo, esse saldo. Só que enquanto que o titular do saldo credor poderia compensar ou ressarcir, o adquirente desse saldo credor só vai poder usar para pagar, por exemplo, o seu ICMS ou IBS próprio, e não vai poder ressarcir esse valor, tal como o titular original dos saldos credores, tá? Essa transferência ela será comunicada ao comitê gestor por meio de documento fiscal eletrônico, algo que ainda será regulamentado, mas enfim, é uma alternativa. É, Existe abertura na lei complementar para que esses saldos escritores de ICMS sejam usados para pagamento de ICMS objeto de autos de infração, desde que Estado e contribuinte concordem. É algo que alguns estados até já prevêem, algumas situações em que é possível fazer hoje, mas enfim, foi previsto na lei complementar também. E ainda as empresas que tiverem mercadorias que tiverem sido adquiridas com substituição tributária do ICMS poderão usar na verdade, elas vão poder ser creditado o valor do imposto que foi retido por substituição, e esse crédito também será compensável com o IBS, só que em 12 meses.
tá? Então, são outros mecanismos aí trazidos pela lei complementar. Pode passar. E aí, de fato, quais são as oportunidades? O que pode ser feito agora, considerando o cenário que nós temos pré-reforma, por assim dizer, né? Primeiro, levantar e diagnosticar o saldo credor, né? Isso tanto para fins de otimizar a monetização de créditos hoje, mas também de como forma de se antecipar para depois apresentar esses valores para os pedidos de homologação e depois compensação com o IBS. Então, as empresas precisam mapear quais são esses saldos credores por estabelecimento, por período, identificar quais os créditos que estão escriturados, se teve créditos que não foram aproveitados por algum tipo de omissão ou erro. Então, entra também aqui a questão de revisão fiscal, né? Embora a gente fale muito de revisão para PIS e COFINS, mas vale também fazer para ICMS nesse sentido de fazer um pente fino nos créditos mesmo e nos saldos credores que estão escriturados e aproveitados ou não. Né? Verificar a regularidade das obrigações acessórias, né? Notas fiscais, SPED, o FDIC MSPI, porque isso, inclusive, vai servir de base para os pedidos de homologação depois. Então, sabemos aqui em São Paulo, por exemplo, quando a gente tem pedidos de aproveitamento de créditos acumulados no Fisco de São Paulo, sempre acontece uma fiscalização depois, uma intimação para apresentar as obrigações acessórias. Então, assim, isso precisa estar muito redondo, muito bem preparado pelas empresas exatamente para isso, tanto para melhorar o aproveitamento dos créditos agora, quanto para transportá-los para o período pós-reforma. E fazer uma revisão qualitativa, então, dos créditos que possam não ter sido escriturados. Além disso, né, então, algumas medidas, eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe no próximo slide, mas para antecipar esse aproveitamento dos créditos que já existem hoje, né? Quer dizer, a empresa consegue, talvez, otimizar o fluxo de créditos e débitos entre os seus estabelecimentos. Hoje em dia, né, nos últimos anos, a gente conseguiu amadurecer muito quanto à possibilidade de transferência de créditos entre empresas do mesmo grupo, especialmente em grupos que têm estabelecimentos em diferentes estados, né? Talvez, às vezes, tenha alguma oportunidade aí que ficou para trás, né? Avaliar se o estado permite você pagar auto de infração com esses créditos CMS, transferir para terceiros, né? Que a gente é quase como se fosse uma venda mesmo, ou pagamento de fornecedores, o que é algo que varia muito de estado para estado, que pode envolver também algum deságio no caso de venda, mas que são oportunidades também. E até, quem sabe, né, pensar em pleitear regimes especiais e rever benefícios fiscais para mitigar esse acúmulo de crédito, né? Claro, vamos lembrar de novo que os benefícios fiscais e regimes que, enfim, impactem no cálculo do ICMS, todos vão ser reduzidos gradativamente também a partir de 2029. Então, quem pensar em pleitear alguma coisa agora, ou buscar pleitear um benefício fiscal, tem que pensar isso, né? Que isso vai impactar e tem que avaliar a depender da complexidade do regime ou do benefício pretendido, se isso vale a pena, considerando que ele tem uma vida relativamente curta, né? Mas para dar um exemplo bastante simples, né? Empresas que importam aqui em São Paulo e que vendem muito de forma interestadual, elas podem pedir uma suspensão parcial do ICMS incidente nas importações para o Estado, o que já reduz um pouco do acúmulo de crédito. Isso não envolve uma mudança de estrutura, abertura de filial, por exemplo, esse tipo de coisa, que seria bastante complexo. Então, tem medidas mais ou menos simples e complexas que podem ser avaliadas para otimizar esse aproveitamento dos créditos. Então, quais seriam possíveis oportunidades, né? Da mesma forma como a gente falou das oportunidades para PIS e COFINS, o que dá para fazer hoje com esses créditos de ICMS que existem, que são acumulados pelas empresas? Primeiro, transferir créditos entre os estabelecimentos quando possível, quando viável, quando de fato isso gerar uma otimização no fluxo de débitos e créditos, né? Tem casos de clientes nossos que, por exemplo, optam por não transferir crédito porque na filial do estado a saída vai ser isenta, então perderia esse crédito, então não faz nenhum sentido transferir. Mas, enfim, esse tipo de análise precisa ser feito para avaliar se a empresa está com uma gestão boa desses créditos e débitos entre seus estabelecimentos. É, os estados permitem também, né, conforme a legislação de cada um, você até pagar fornecedores, né, fornecedores de matérias-primas, equipamentos, bens que serão utilizados na atividade comercial com créditos de ICMS. Tem uma série de restrições, mas é algo que varia de estado para estado, mas que vale a pena também quando for viável. Aplicação ou solicitação de regimes especiais, como eu mencionei, né, uma suspensão parcial na importação ou um diferimento, às vezes até uma abertura de uma filial num outro estado para obter também um regime que tenha um diferimento na importação, alguma coisa assim, ou outro tipo de regime que altere a forma de procedimentos do ICMS para evitar esse acúmulo de créditos, enfim.
novamente reforçando, né? Quanto mais complexo, mais necessário avaliar se vale a pena, considerando que são situações que vão durar por poucos anos, né? E, enfim, quando possível, a transferência para terceiros, né? Nós temos casos aí de venda de crédito CMS para terceiros, sempre tem um deságio, né? É comum acontecer, mas não necessariamente um deságio muito grande, quer dizer, às vezes 5, 10%. Então, a empresa consegue monetizar aquele valor com uma margem expressiva, né, e sem perder muito, ainda mais considerando que se ela não vendesse, por exemplo, se ela ficasse com aquele crédito lá acumulado, não conseguisse fazer nada com ele, ela teria que depois ficar 20 anos com ele lá rendendo IPCA só. E, enfim, com essa ineficiência no aproveitamento. Claro, também é algo extremamente restrito, poucos estados, na verdade, aceitam isso, e entre eles existem diferenças de tratamento, mas, quando possível, vale avaliar se tem como fazer essa transferência de créditos acumulados para terceiros. E, por fim, algo já pensando, né, como eu comentei, já pensando no aproveitamento com IBS ou ressarcimento, as empresas tem esses 3 anos, talvez, antes de começar o período de transição, e, enfim, para se anteciparem aos pedidos de homologação, né? 3 anos até 2029, mas até 2033 um pouquinho mais de tempo ainda, considerando que elas vão precisar apresentar para os estados quais são os seus sócios credores, vão precisar demonstrar a validade deles, vão precisar estar com as obrigações acessórias completamente redondas e em dia, e corretas e acuradas, enfim, é importante que as empresas tenham esse olhar, né, no tratamento das suas apurações de CMS daqui para frente, já pensando que o que não der para aproveitar de saldos credores de CMS nesse período vai entrar na fila lá dos 20 anos do IBS e do ressarcimento. Então, que elas estejam preparadas, porque o prazo de 5 anos começa já no dia 1º de janeiro de 33, né? Então, aí, o ideal era apresentar esse pedido já no dia 1º de janeiro de 33 para ganhar tempo, né? Por mais que tenha 5 anos, ninguém quer ficar com isso mais 5 anos para depois ainda ter o tempo lá de homologação, enfim. Então, é aí uma oportunidade de ganhar tempo, né? E as nossas mensagens finais, quer falar, Dani? Sim, Arthur, obrigada, viu? Foi ótimo. Eu acho que aqui essas mensagens finais é só para a gente recapitular tudo, trazer o que é de mais importante, o que a gente mais quer que vocês tenham em mente com relação a creche de PIS, COFINS e ICMS no âmbito da reforma tributária. Então, a primeira é: a reforma não elimina creche de PIS e COFINS, mas ela impõe regras específicas e prazos rígidos. Vamos fazer uma revisão. Não percam o prazo. Empresas do regime cumulativo de PIS e COFINS têm um potencial de risco ou oportunidade com crédito presumido sobre o estoque, mas eles precisam ficar atentos à regulamentação, né? Por quê? Vamos relembrar só. O crédito presumido de PIS e COFINS sobre os estoques vai ser de 9,25%. Então, se eu adquiro até 2026, eu vou ter esse valor. Mas se eu adquiro em 2027, vai ser a alíquota da CBS, 8,8 talvez. Então, é possível que exista uma oportunidade. Por outro lado, a gente ainda não sabe exatamente como que a Receita Federal vai valorar esses estoques e nem qual que é o conceito que ela vai utilizar para definir quais são os estoques que dão direito a crédito. Então, pode ser um risco ou pode ser uma oportunidade. Nesse ponto, a gente precisa ficar atento à regulamentação. A não cumulatividade plena, ela pode ser vantajosa ou onerosa, dependendo do setor. A gente precisa simular. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente tem as empresas do regime cumulativo com uma alíquota de 3,65, que vai passar a ter uma alíquota de 8,8, mas com direito a créditos. Então, temos uma não cumulatividade plena, mas cada um dos setores vai precisar fazer uma avaliação, uma simulação dos números para entender como que a carga tributária vai ficar a partir de 2027. Vou deixar com você as outras, Arthur. Sobre o ICMS, né, como a gente conversou, também temos uma data agora, né, a reforma trouxe uma data aí para aproveitar os créditos ICMS, e depois disso eles vão entrar lá na fila dos 20 anos. Então, hoje já é complexo aproveitar esses créditos de ICMS acumulados, mas isso vai se tornar mais lento e financeiramente ineficiente depois da transição. É, Vamos lembrar que a legislação dos estados já prevê soluções parciais, né, que não resolvem o problema realmente dos créditos, mas que são alternativas que podem ser conjugadas para otimizar o cenário. Então, é essencial revisar quais dessas opções podem ser usadas para evitar a compensação em 20 anos, para monetizar o que for possível antes disso, né? E
uma mensagem, especialmente do ICMS, que ainda dá tempo, entre aspas, de rever o que que dá para fazer, né? Rever estruturas, endereçar ou como que a empresa está formando os créditos de ICMS, mas essas tarefas, né, de revisão, de ajuste na escrituração, requerer regime especial, ver se vale a pena, ver se vai valer, considerando depois que vai começar a reduzir os benefícios, tudo isso leva tempo, né? Então, tem o tempo? Tem relativamente, né? Porque esse tipo de planejamento é algo que é bom fazer com calma. Então, a gente recomenda também que as empresas já vão se antecipando a isso. E, enfim, como a Dani comentou no começo, né? Esse novo modelo de apuração do IBS e da CBS, ele gera mais responsabilidade para os contribuintes na medida em que vai vir ali a apuração assistida e os contribuintes vão precisar revisar esses documentos fiscais, né? Então, é um novo cenário desafiador aí para o qual a gente está se preparando. Acho que é isso, né, Dani? Sim, o prazo para se preparar é agora, e não em 2027. Pode soar alarmista. A Receita Federal me contradisse no final do ano passado, prorrogando o prazo para as obrigações acessórias, mas esse prazo de 2027 ele não muda, né? A CBS vai entrar em vigor a partir do ano que vem mesmo. Isso está lá na Constituição. Então, vamos nos preparar, vamos usar esse ano de teste para poder fazer os últimos ajustes e entrar tranquilamente na transição para valer da reforma tributária. E agora, gente, eu vou. Se vocês quiserem ligar o microfone também, fiquem à vontade, tá bom? Só colocar aqui no chat, mas eu Levantar a já mão, né? vou respondendo as perguntas. Agradeço a todo mundo que participou. Maria Alice, obrigada pelas suas perguntas, viu? Vou comentar aqui todas na ordem do envio. Então, primeiro, créditos presumidos de PIS e COFINS serão considerados para compensação, mas as empresas que estavam no crédito cumulativo terão algum crédito que será convertido a crédito de CBS presumido? Então, eu acho que uma parte disso eu acabei respondendo. Bom, se você está falando dos créditos presumidos da legislação de PIS e COFINS que são aplicáveis para alguns setores ali do regime não cumulativo, sim, eles vão estar lá constando dentro do saldo credor da empresa que vai ser transferido para fins de abatimento com CBS. Então, esses créditos presumidos de PIS e COFINS setoriais que foram apropriados pelas empresas até 2026, eles vão continuar válidos. E as empresas que estão no regime cumulativo, elas podem converter, olhar para os seus estoques e apropriar créditos presumidos de CBS sobre o valor dos estoques. Por que você considera que é mais restritivo o termo para utilização na produção industrial ou prestação de serviços? Não seria o contrário com a retirada da palavra insumo? Então, por que eu acho isso? Porque quando o STJ, depois de anos de discussão sobre o conceito da palavra de insumo, foram incluídos ali dentro alguns itens, alguns bens que não necessariamente são utilizados diretamente na produção de bens ou na prestação de serviço. Um exemplo, itens que são obrigatoriamente fornecidos aos trabalhadores por força da legislação. Existem também créditos possíveis sobre outros gastos que são impostos pela legislação. Isso está dentro do conceito de insumo, mas não necessariamente são bens utilizados na produção de outros bens ou para prestação de serviço. Então, fica mais restritivo, né? A Receita Federal sempre quis interpretar insumo como só aqueles bens utilizados diretamente na produção dos bens para venda ou para prestação de serviço, né? E aí ele está querendo trazer só esse conceito mesmo, que é o que tudo indica na Lei Complementar 214. É por isso que eu acho que é uma interpretação mais restritiva. Tá? Não sei se eu me fiz entender. Eu estou vendo que você está aí, né, Maria Alice, com a câmera aberta, você pode se manifestar, tá bom? Você quer falar? Vou abrir aqui o seu microfone, tá bom? Pronto. Se você quiser, pode acionar. Agora eu entendi, tá? A questão de restringir só o que entra no processo industrial, ou que é. Mas que é uma contradição com o conceito de crédito do CBS, que é amplo, geral e restrito, né? É por- Exatamente. tá? E aí a minha interpretação é: tirou insumo, porque agora é amplo, geral e restrito, não precisa mais disso, tá?
É essa interpretação positiva que eu estava querendo ver se tem alguma base. Eu espero que a sua interpretação seja a interpretação da Receita Federal. Mas Talvez não eu é a esteja sendo tendência do pessimista, histórico, né? mas historicamente a gente sabe que eles tentam fazer a restrição, né? E como parece que eles estão querendo permitir créditos de PIS e COFINS que seguem a lógica do PIS e da COFINS, e não necessariamente da CBS, é daí que vem o meu medo de existir essa interpretação mais restritiva ainda. Então, a palavra insumo, nesse contexto todo, ela seria uma segurança para o contribuinte de que toda aquela discussão que já existiu com relação ao conceito de insumo vai ser carregada para esses créditos presumidos de CBS. Então, quando ele retirou a palavra ali da legislação, eu falei, opa, não me parece que é algo à toa, tem uma intenção aí. Então, esse é o meu medo e é isso que a gente precisa ficar atento na regulamentação, né? É só estar tá à frente, porque pode ser uma possível discussão que a gente vai ter a partir do ano que vem. Muito obrigado. De nada. Bom, o Sérgio perguntou: venda de material usado por PJ para outra PJ não trará direito de crédito de CBS? Se a gente está falando dos créditos presumidos de CBS sobre o estoque, então não, porque a lei foi bem taxativa, ela falou bens novos adquiridos de pessoa jurídica. Então, a princípio, não dá direito a crédito os bens materiais usados que estejam no estoque para fins de crédito de CBS, tá bom? A Tatiana colocou aqui para a gente, relativamente às teses tributárias, por exemplo, a discussão sobre a exclusão do ISS da base de cálculo de PIS e COFINS, com os processos ainda não julgados definitivamente. Como o contribuinte deve proceder? Há impacto para a utilização desses créditos para compensar com a CBS? Esse, para mim, é o ponto mais difícil de lidar em 2026. Por quê? A gente tem aquela possível interpretação restritiva, que fala que os créditos que não estão registrados até o final do ano não vão poder ser utilizados. Por outro lado, a gente sabe que a gente não pode reconhecer créditos que não tenham sido definitivamente reconhecidos judicialmente. Então, a gente pode ter duas discussões aí: a discussão do crédito e a discussão do reconhecimento, né? Eu acho que isso, o registro anterior ou não, depende muito do apetite de briga, de risco da empresa. Enfim, eu acho que vai ter que ser resolvida caso a caso. Eu, particularmente, tentaria registrar para não perder o direito e argumentaria, no caso da Receita Federal, falar, poxa, esse crédito você não pode reconhecer, que eu estou lidando com uma legislação da Lei Complementar 214 que me força a fazer isso. E que eu posso não utilizar, eu posso fazer um ajuste depois e não utilizar esse crédito. Né? Mas eu faria esse reconhecimento, ainda que sem a decisão definitiva, para não perder o direito. Tá? Mas isso não está livre de discussão, isso operacionalmente também não é claro exatamente como ser feito. Enfim, pode ser que uma regulamentação da Receita Federal traga mais esclarecimento sobre esse ponto, e pode ser que prevaleça, inclusive, o entendimento que tem da interpretação mais ampla, sistêmica, né? De que não é isso, gente, não é que vocês têm que registrar até 31 de dezembro de 2026. Não, é só que tem que estar na FD de 31 de dezembro de 2026. E aí esse problema se resolve. E aí a Maria Alice perguntou de novo para a gente onde as empresas que estão no regime cumulativo vão registrar os créditos do estoque já existente e também do ativo, agora em 2026. Acho que você está se referindo a partir do ano que vem, quando começa a ser registrado o crédito presumido, né? A gente já tem os códigos de crédito presumido previstos ali nas notas técnicas, mas a gente ainda não sabe exatamente se isso vai ser feito via nota fiscal ou se vai ser de ajuste, qual nota fiscal de ajuste. O que eu acho mais fácil de acontecer é que seja uma nota fiscal de débito, de ajuste. Desculpa, de crédito de ajuste Crédito, com o código daquele crédito presumido. Mas não está claro. Ok. Não tem resposta ainda. Não temos resposta ainda. E a última pergunta da Marielle também para você, Arthur. Qual a data mais Acho que é cedo para cedo. apresentar os créditos de ICMS para serem homologados? Seria no dia 1º de janeiro de 2033. Quanto mais próximo disso para apresentar, vai ser melhor. Me diga uma coisa, se eu apresentar para homologar agora, tá?
para aquelas outras operações, né, de transferência ou qualquer outra coisa, tá? Essa homologação vai valer para depois ou vou ter que representar de novo? Não tem uma previsão de aproveitamento dessa homologação. A princípio seria um novo processo, mas É eu tipo imagino que o eu fato de fazer um ter, simulado, só seria um é, simulado daquele fisco, mas pode mas o, mudar totalmente a interpretação lá em 33, né? Mas o fato de ter havido já uma primeira homologação seria meio que quase como um atestado de que esses créditos são bons, né? Já acho que, como o fisco vai ter 24 meses a princípio para se pronunciar, pode ser que esse prazo fique mais curto pelo fato de já ter tido uma análise prévia pela própria fiscalização, né? Eu acho que o mais coerente é isso, né? Que esse crédito que já foi homologado ali no pedido do reconhecimento do crédito acumulado, que ele não seja questionado lá na frente, não faria o menor sentido. Agora, nós estamos falando de grandezas diferentes, né? Porque aqui nós estamos, nesse momento, falando dos créditos acumulados, que são aqueles restritos lá da legislação, que Sim. podem ser utilizados para outros fins que não abater de ICMS. Lá em 2033 é todo o saldo credor. É tudo que tiver lá. Então, ele é uma grandeza maior. Mas o que se espera é que dentro dessa grandeza maior, se tiver algo que já foi reconhecido, que não seja questionado de novo, né? Mas, enfim, inseguranças. Como diz a Tatiana, momento de muita insegurança. Sim. Vocês têm alguma notícia ou tendência ou conversa com os estados que permitem alguma questão de transferência, alguma. Eu sei que é muito restritivo. Aqui no Rio de Janeiro, então, é impossível, né? Sobre essa questão de homologação de crédito, transferência, alguma coisa? Ou se eles vão se tornar particularmente, mais restritivos para exatamente particularmente empurrar para 33? eu não tive não ouvi dizer nada sobre eles abrirem mais oportunidades agora, até porque eu não sei se é do interesse dos estados fazer Não isso, é, porque não eles é. deixariam, né? Eles preferem fazer em 240 parcelas lá no final. É. Para Quer dizer, eles eles vão é empurrar tudo para exato. 33. Então, assim, É, alguns estados até abriram algumas situações excepcionais no ano passado por conta das tarifas lá do Trump dos Estados Unidos, mas foi algo bem pontual e excepcional. é bem lembrado. Dani, tem só uma dúvida da Samira Uhum. sobre a alíquota de CBS. Ah, Ficou deixa eu ver faltando. aqui. Tá lá na perguntas e respostas, né? Não, tá no Ah, comecinho. tá. Se quiser, eu leio. Saberia dizer se temos alguma previsão Isso. de quando será divulgada a alíquota de CBS para 2027, por gentileza? Bom, a última previsão que eu tive é que, primeiro, depende da lei do imposto seletivo, porque quanto maiores as alíquotas do imposto seletivo, menores as alíquotas da CBS. Então, como a gente ainda não tem previsão da alíquota da lei do imposto seletivo, a a alíquota da CBS foi empurrada para o segundo semestre de 2027. Então, a última notícia que eu tive era segundo semestre de 2027. Mas o próprio governo trabalha com a alíquota de 8,8 nas suas simulações, né? Então, provavelmente essa seria a alíquota de referência, mas a gente precisa lembrar uma diferença entre a alíquota de referência, que é aquela que vai ser definida pelo Estado com base nos cálculos para recomposição das receitas, e a alíquota padrão, que é efetivamente utilizada pela União, no caso da CBS, para fins de definição da alíquota das operações da CBS. Então, elas podem ser diferentes. Quando eu falo 8,8, é a alíquota de referência. A CBS pode ser diferente. Então, a gente precisa aguardar realmente. Muita insegurança. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Muito obrigada pela participação de todos. Achei que a nossa Foi conversa foi muito excelente. O trabalho de produtiva. Muito vocês foi obrigada pela sua excelente. participação, Maria Alice. Adoro quando as pessoas conversam com a gente. É, Bem, nós provavelmente teremos mais, faremos mais, né? Uma edição do TechSync em abril. A ideia é fazer bimestralmente. A gente ainda não tem um tema definido. A gente tem aqui esse QR Code que vocês podem acessar, por favor, para poder deixar não apenas sugestões de temas, mas também comentários, dicas para nós melhorarmos. A ideia é a gente trazer informações que sejam úteis para vocês. Então, se puderem responder, eu agradeço muito. Mais alguma palavra final, Arthur, Vitória?
Eu queria agradecer também a participação de todos. Espero que vocês tenham aproveitado, que a gente não tenha falado muita bobagem. Fiquem à vontade para nos seguir. A gente inaugurou recentemente nosso canal no YouTube, não reparem, tá meio vazio ainda, mas a gente vai começar a alimentar com esses conteúdos que a gente está produzindo. Então, estamos à disposição aí para que vocês precisarem, se quiserem conversar, tirar dúvidas sobre o que a gente falou hoje. Exatamente. Muito obrigada a todos e até o próximo, viu, gente? Nos acompanhem que a gente vai ter mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau.